Quando eu fazia faculdade, eu era jovem, né? E jovem você sabe como é que é. Eu gostava de Legião Urbana, eles ainda eram vivos. Renato Russo e de Nietzsche. Li o Crepúsculo dos Ídolos. A fase nietzschiana passou, mas a reflexão sempre fica. Nós estamos num momento de que os ídolos estão na fase crepuscular. Na verdade, está chegando o ocaso dos ídolos. Certo? Eu busquei acompanhar a reunião do G20, me pareceu bastante interessante, tipo, nada, coisas mais ou menos inócuas, né? Nada de verdade importante foi decidido. A reunião dos BRICS em Kazan foi muito mais interessante. Mas serviu para mostrar que diferente do que o pessoal pensava, né? Oh, Lula vai ficar isolado, não sei, não ficou. Lula atrai os BRICS, não sei o que, capaz do Biden. Cara, o Biden chegou no Brasil por Manaus e não tinha nem um cachorro para recebê-lo. Certo? Então, as coisas estão ficando mais ou menos claras. E de verdade, grandes transformações já estão acontecendo. E transformações ainda maiores estão por acontecer. Certo? Eu nem vou falar daquelas coisas que eu sempre falo, porque exatamente eu estou sempre falando sobre elas. Ucrânia, Israel, tudo já era. Você sabe o que está me chamando mais atenção? Eu sempre busco fazer uma análise baseada em fato, né? Por isso que às vezes eu tenho opiniões que parecem polêmicas, igual a questão da Venezuela. Eu falei, como ninguém nunca percebeu que a economia da Venezuela é menor que a da Guatemala? E isso muda tudo, cara. Isso muda tudo. Eu falo, mas não é uma questão de economia. É uma questão de economia, sim, gente. Por favor. É uma questão de economia. O mundo é comandado pelos mais ricos e pelos mais poderosos. O PIB importa. Certo? Não adianta ficar se iludindo, achando que não, isso não tem importância. Claro que tem, gente. Sabe, a Venezuela seria muito mais um incômodo do que um grande aliado. Pelas razões que eu já disse, mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a Índia. A Índia. A China, eu acho que está preparada para a guerra econômica. Está orientando o mercado, a produção industrial, ou pelo menos se preparando para o mercado interno, que tem um mercado interno extraordinário, né? População igual a da África, 2 vezes a da Europa, quase 1,5 vezes da América. Então ela pode sobreviver com o mercado interno, mas ela não vai se contentar com o mercado interno, é claro. Ela vai lutar contra os Estados Unidos economicamente. E aí Estados Unidos e Ocidente não tem a mínima chance, né? Em termos de eficiência, cluster, esse tipo de coisa. Mas eu não quero falar de China. Até é preciso uma hora tirar um tempinho para falar sobre China. Eu quero falar de Índia. Cara, o PIB por paridade do poder de compra da Índia já está em 16 trilhões de dólares. Considerando 16 trilhões de dólares é a soma dos PIBs da América do Sul e da África. Juntos. Certo? Juntos. Você soma a África, soma a América do Sul, juntos os dois e você tem o PIB da Índia. Ela não vai alcançar a China. Por causa das limitações impostas pelo capitalismo. Desigualdade de renda, concentração, né? Isso impede o crescimento do mercado interno, isso atiça as finanças e as grandes corporações contra as forças produtivas, o que impede o desenvolvimento pleno. Mas ainda assim, se você considera o estado lastimável da economia americana, e se a Índia conseguir manter isso, em 10 anos ela ultrapassa os Estados Unidos. E eu não gosto de fazer previsão sobre os Estados Unidos, porque eu honestamente não sei se existirão Estados Unidos daqui a 10 anos. Certo? Não sei. De verdade. Mas eu sei que a Índia vai existir. Eu sei que a Índia vai existir.
E se os Estados Unidos e o Reino Unido desaparecerem, Reino Unido é questão de tempo. Escócia vaza, Gales vaza, Irlanda do Norte reunifica, volta a ser só Inglaterra, talvez uma república. Então o Reino Unido já era. E os Estados Unidos eu acho que passam por um processo de balcanização. E isso terá influência muito profunda no destino da Índia. Porque o inferno que a Índia passou e os pedaços de inferno que a Índia ainda passa são todos derivados do imperialismo e do colonialismo britânicos. Livre de Estados Unidos, livre de Ocidente, livre de Reino Unido, a Índia tem um potencial enorme. A Índia tem um potencial enorme. E não é um potencial igual ao nosso, que nunca se realiza, porque nós temos tantas elites traidoras na imprensa, militares, né? Cara, esse negócio dos kids pretos, porra, que carvalho é esse, né? Como é que a gente chegou nisso? Como é que a gente chegou nessa situação? A nossa sorte é que eles não são competentes. Senão nós estávamos lascados, gente. A Índia não tem militares desse nível. Claro, não tem lá um ou outro que é mais pró-ocidente, né? Partido do Congresso e tal. Mas pega militar, pega Ministério Público, pega Judiciário indiano, é muito melhor do que o nosso. Então eles têm mais chance de transformar o potencial em potência. Nosso maior limitador são as nossas elites. Sabe, eu cada vez entendo mais que o nosso problema não é de nacionalismo. Nacionalismo é uma doutrina que foi ultrapassada pelos fatos. A gente precisa de soberania, inclusive fazendo concessões à direita, pelo menos no curto prazo, no prazo da vida humana. Porque a gente precisa de consenso, mas precisa de um consenso no sentido que nos leve para a frente. Eu acho que a Índia está se aproximando desse tipo de consenso. Eu acredito realmente que a Índia, se não chegou nesse consenso, ainda que não seja uma unanimidade, repara, eu não estou falando de unanimidade, mas estou falando de consenso. Acho que a Índia chegou nesse consenso, né, de vamos caminhar, vamos seguir, vamos prosseguir. E é por isso que os russos conseguiram convencer eles a fazer uma paz mínima e durável com os chineses, o que vai facilitar enormemente as coisas. O Paquistão vai ter que tomar jeito, né, gente? Cara, tem uns bichos que eu não sei se é passarinho, se eu não sei se é inseto, se eu não sei o que é. Tem as rãs, né? Tem anfíbio, nossa senhora. É o que me acalma. Normalmente, para quem está numa situação de próximo de pânico, o crepúsculo é uma hora horrível. Mas esses pássaros, essa bicharada me dá paz. Se o Pingo tivesse aqui, eu teria mais que paz, eu teria alegria. Por isso amanhã mesmo, com todos os inconvenientes, eu vou atrás dele. Tem que saber o que aconteceu, né? Mas vou falar uma coisa para vocês. A reunião do G20, a Índia não tá, né? A Índia não tá. Eu acho que é emblemático. Emblemático. A Índia está adotando a sua posição. Ela não quer mais um muro dividido entre Estados Unidos, China e Rússia. Ela quer a parte dela. Cara, e ela vai conseguir. Ela tem cacife para isso. Amanhã, quando eu estiver descendo, eu quero comentar um pouco mais sobre isso. Andando, minha ansiedade diminui, os batimentos cardíacos se acalmam e eu consigo falar. O problema é que, né? Não tem problema. Amanhã eu vou conseguir. Tenham todos uma ótima semana. Obrigado por tudo. Tchau. Até mais.